Olá, meus amigos! Hoje teremos um programa maravilhoso. Eu vou trazer como tema do programa um livro que eu já indiquei aqui, que é o Homo Deus, uma breve história do amanhã. E o autor vocês já conhecem, o célebre historiador Yuval Harari, que é sensacional. Vá coar seu café, eu vou ficar aqui te esperando, nós vamos ter um pequeno intervalo e o debate de hoje será incrível. Volto daqui a pouquinho. Chegamos em mais um episódio do programa Café com Marcelo e Equipe. Meus amigos, o programa de hoje está repleto de reflexões, repleto de pensamentos e claro que essa obra ela traz para nós um farto material para discutir a nossa própria existência, a nossa essência enquanto ser humano. E de pronto eu já quero também agradecer a grande quantidade de visualizações dos programas que nós fizemos, o aumento significativo das pessoas que estão inscritas no nosso canal. E você que está me vendo agora, não esquece de se inscrever também, porque o seu apoio vai ser fundamental para a continuidade desse projeto. Pessoal, esse material, essa obra, ela traz uma pergunta fundamental para a nossa essência, que é a seguinte: para onde nós estamos indo? O que temos como meta em termos de destino? E é claro que esse questionamento ele é não só profundo, mas ele é muito difícil. E aí eu tenho que discutir algumas questões com vocês. Todos nós hoje sabemos o quanto o ser humano vem transformando, impactando o meio natural. Nós sabemos quantos problemas de ordem política, econômica, ideológica que o mundo hoje vem passando. Nós também sabemos que a população mundial ela cresce e não tem como desconectar esse crescimento com as necessidades básicas, como alimentação, recursos, inclusive recursos para as pessoas viverem minimamente de forma saudável. E aí esse livro, essa obra, ela vai trazer questões como, por exemplo, tudo aquilo que nós, enquanto civilização, já destruímos nesse planeta e como nós devemos lidar com ele hoje, daqui para frente, pensando no dia de amanhã. Até porque o nome do livro é Homo Deus, uma breve história do amanhã. Na verdade, o autor ele vai usar de adivinhação? Não, claro que não. Pelo contrário, inclusive, ele tem uma capacidade metodológica de visão sociológica que é incrível. E diante dessa capacidade, ele faz uma análise profunda do que foi, é claro, o século XX e daquilo que está por vir no século XXI. Então, diante disso, eu quero propor para vocês e para você que acompanha especialmente o nosso programa toda semana, eu quero que você comece a fazer algumas perguntas. Hoje, você constrói a sua própria história, saiba disso. Mas o que você está fazendo no seu presente dentro de um conceito de construção de futuro? Como você está se relacionando com as suas perspectivas de meta, foco, diante do mundo e diante dos seus desejos e das suas necessidades? Então vamos parar para pensar que tudo aquilo que a gente vive de fato, não só de cunho coletivo, mas é claro individual,
tem uma consequência objetiva dos nossos atos, tem uma consequência objetiva das nossas ações. Portanto, quando nós fazemos uma análise profunda sobre a nossa história enquanto humanidade, nós vamos perceber objetivamente que tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, sem nenhuma dúvida e sem nenhuma adivinhação, é resultado de todas as ações dos nossos antepassados e de todos aqueles que um dia pisaram nesse planeta. Sabendo disso e tendo essa consciência, nós temos o dever, né, de pensar efetivamente como nós devemos lidar com o meio que nós estamos inseridos e, claro, construir uma sociedade melhor. Meus amigos, nós vamos para o segundo bloco e eu quero que você fique aí, aguarde, rapidinho. Esse tempo é só para você renovar seu café, para você se inspirar para esse segundo bloco, porque a reflexão ela vai ficar mais profunda ainda. Me aguarde, é rapidinho. Bem, amigos, chegamos no segundo bloco do programa Café com Marcelo, hoje trazendo o tema Homo Deus. E agora eu vou conceituar mais objetivamente esse conceito. Então vamos lá. Conceito de Homo, todos vocês sabem que é a ideia do homem, Deus, ou seja, o homem na condição de Deus. Então me entenda bem, é entender o seguinte: será que toda vez que o homem ele tenta ser Deus, ele comete erros? Essa é uma pergunta. Outra questão, eu vou usar inclusive uma alegoria, e eu sugiro a vocês que procurem o filme Frankenstein. Nós temos várias publicações, nós temos livros, nós temos várias releituras desse filme ao longo do século XX. E a história diz o seguinte, todo mundo conhece, mas vamos lá, vamos trabalhar essa história aqui. Um cientista, médico, ele resolve criar um ser humano. E ele vai juntando pedaços de vários seres humanos para compor um novo. Quando ele faz isso, né, que ele entende como a sua maior obra, que foi conceber uma nova vida partindo de várias vidas, de vários pedaços de vida, ele edifica um novo tempo. Só que esse Frankenstein, esse, entre aspas, esse monstro que ele constrói, volta-se contra a sua própria criação, aquele que o criou, é a criatura que volta contra a criação. E naquele momento há uma metáfora, há um signo, há um símbolo embutido nessa questão, que é o seguinte: será que nós devemos discutir os limites da ciência? Será que a ciência tem limite? Fica essa pergunta para você. Você pode inclusive escrever aqui no nosso canal sobre essa questão. Mas a questão que eu quero chegar com você sobre o Frankenstein é exatamente a questão do Homo Deus. Quando o homem tenta se fazer Deus, a quantidade de equívocos que ele comete. Ou melhor, quando o homem se sente Deus, quais são os equívocos que ele produz partindo dessa arrogância, inclusive, dessa postura de se sentir superior a tudo e todas as coisas? E será que não é esse o momento que nós estamos cometendo um grande erro? Por isso eu uso esse exemplo, por isso eu uso essa alegoria do Frankenstein, para que você possa comigo refletir exatamente a consistência e o tamanho da robustez dessa análise que nós estamos fazendo no programa de hoje. O programa Café com Marcelo é um programa que, como eu disse já em outros episódios, a nossa preocupação não é efetivamente audiência, não é efetivamente trazer milhões de pessoas. Dizer que nós não queremos isso também é mentira. É claro que nós queremos muitas pessoas, mas o nosso formato é aquele formato que quer levar você a refletir, um espaço de reflexão. E aí há uma coisa interessante que eu quero falar. Hoje a gente fala muito sobre a questão das tecnologias, se isso é bom, se isso é ruim, pontos positivos, negativos. Nós acreditamos sim que o nosso programa ele está numa onda que quer levar muita qualidade,
para a internet e para esse meio tecnológico. E quando a gente fala em ciência, em desenvolvimento, como vai ser o amanhã, eu vou cair numa outra questão que vai ser a questão da rapidez do desenvolvimento. Sem nenhuma dúvida, hoje o desenvolvimento ele é muito rápido e isso vem transformando pessoas mentalmente em máquinas mentais. E isso é muito ruim, porque nós perdemos a nossa sensibilidade, nós perdemos a nossa profundidade. E quando esse livro questiona como nós estamos lidando com o nosso presente, sem nenhuma dúvida vai cair na questão de como nós teremos daqui 20, 30, 50 anos, como nós teremos a constituição desse mundo. Então fica aqui, antes do terceiro bloco, que todos vocês sabem que é o momento do labirinto das ideias, eu quero deixar uma questão aqui fundamental para você, que é a seguinte. Meu amigo, você que está sempre conosco, semanalmente, aqui toda quarta-feira, com o programa Café com Marcelo, a partir das 15 horas está no ar. Eu quero deixar uma questão para você. Como você está significando a sua vida? Como você está construindo o seu hoje para o amanhã ser um amanhã sonhado, verdadeiro? E digo mais, pensando hoje sobre a perspectiva dessa obra Homo Deus, como você está lidando com os seus valores e o quanto os seus valores eles estão sendo verdadeiros ou eles estão sendo utópicos ou eles estão sendo apenas moda, enfim, quem é você? Esse livro Homo Deus, ele traz um questionamento muito profundo sobre a nossa essência, sobre a nossa existência. Então por isso que eu o indico. E para finalizar esse bloco, eu vou fazer um pequeno momento da leitura, como é tradição, só para vocês terem uma ideia mais abrangente do livro. Então o Yuval vai dizer o seguinte, em Homo Deus, uma breve história do amanhã, o autor ele vai trazer uma combinação entre ciência, história e filosofia, para entender quem somos e descobrir para onde vamos. Olha só o tamanho desse questionamento. Sem nenhuma dúvida, seria um programa. Depois, sempre com um olhar no passado e nas nossas origens, Harari investiga o futuro da humanidade em busca de uma resposta tão difícil quanto essencial. E aí vem o questionamento que, na minha opinião, seria a máxima do programa de hoje. Qual será nosso destino na Terra? Eu termino o bloco com esse questionamento. Daqui a pouquinho o Labirinto das Ideias. Aguardo você aqui. É chegada a hora do Labirinto das Ideias. Meus amigos, eu vou começar hoje com duas indicações rápidas. Dois filmes que estão em cartaz no cinema. O primeiro é o Bumblebee, que remonta à década de 80, ele é todo aclimatado na década de 80. É um filme que todo mundo já conhece, da franquia aí dos robôs, né, das máquinas, dos carros, e é muito legal porque traz um saudosismo, toda a música é aclimatada na década de 80, os carros, a roupa, e no meu caso, que vivia a década de 80 com intensidade na minha adolescência, foi muito interessante. E uma ótima opção de diversão. Então vale a pena você se distrair um pouco com esse filme, é bem interessante. E o outro é o Aquaman, da franquia DC, e que também é um filme muito legal. Um filme mais ou menos de 2h30, então pelo menos na minha opinião eu aconselho a assistir na tela normal, lá sem muita tecnologia, porque o 3D são tantos efeitos que você fica com aquele óculos, causa um certo incômodo, e ao mesmo tempo eu vi pessoas falando, inclusive, que deu um pouco de tontura, tal, por conta de tamanhos, efeitos, enfim, mas é um filme interessante. Inclusive tem algumas pitadas de humor que vale a pena você assistir. Para diversão, vale a pena. Nós ainda estamos no mês de janeiro, mês de férias aí para a criançada, para os adolescentes, é uma coisa legal vocês assistirem. Vamos lá!
Labirinto das Ideias. Apesar do tom um pouco mais sério que o bloco traz, mas eu quero começar dizendo o seguinte. O autor, ele insiste num conceito chamado antropoceno. Aí você deve falar, mas Marcelo, esse conceito, ele é um conceito efetivamente científico? Na verdade, antropoceno seria o período, a era do homem, a era do ser humano. E ele coloca que tudo que acontece hoje no mundo, na sociedade, em todos os aspectos, na questão social, política, econômica, ambiental, enfim, inclusive fora do planeta, no cosmos, nós temos um papel muito grande. O homem tem um papel decisivo também em todos esses aspectos que eu falei. Já que estamos vivendo o tempo do ser humano, nós temos que parar aqui para pensar a seguinte questão. Ora, se é o tempo do ser humano e nós fazemos parte dessa espécie, eu pergunto a você, qual é o nível de responsabilidade que eu e você tem diante do mundo que nós estamos inseridos? Uma outra questão que eu creio ser fundamental. O que você e eu, o que nós estamos fazendo para a construção de um mundo melhor? Hoje, viver neste planeta é ter uma gama gigante de possibilidades de ações. Nós podemos agir, nós podemos interferir em vários segmentos, em várias ações sociais. E ao mesmo tempo, quando eu paro para pensar, e isso já faz parte da reflexão ao longo do programa, que o nosso presente, aquilo que construímos hoje, agora, é fundamental para a história do amanhã, para aquilo que vem amanhã, eu não tenho nenhuma dúvida de que a nossa responsabilidade aumenta. Agora, para que eu tenha essa consciência, efetivamente eu preciso ter a razão, eu preciso ter o conhecimento, eu preciso ter os instrumentos necessários para que eu possa produzir essas transformações. E aí você que me assiste, e eu posso dizer com toda segurança que o nosso público é muito eclético, todas as idades, nós temos muitos adolescentes acompanhando o nosso programa e que provavelmente sonham muito mais do que eu, porque na adolescência é um momento onde a gente enriquece demais a nossa estrutura de sonhos. Eu quero dizer a você que você pode sim transformar, você pode sim construir um mundo melhor. E isso não é uma crença apenas do Marcelo, é uma crença de toda a equipe do Café. Porque, como eu disse, esse não é um programa de uma pessoa, é um programa de uma equipe que acredita nisso. Por isso nós estamos aqui. Por isso que nós estamos dedicando o nosso tempo, porque o tempo, vocês sabem, inclusive vai ter um programa dentro em breve com essa pauta, o tempo ele é fundamental, ele é um presente que nós temos que saber usar. Então, diante disso, eu quero dizer a você e ao mesmo tempo pedir a você, comece a ter um hoje mais consciente. Construa essa possibilidade e, ao mesmo tempo, cuidado para que você não carregue dentro de você essa ideia do homo deus, ou seja, de você se sentir o centro de todas as coisas, de você, usando uma metáfora, você nem eu, nós não somos o sol, nós não somos o sol. Nós não somos o centro de todas as coisas. Nós temos que entender que nós vivemos em sociedade, que nós temos que compartilhar, nós temos que ser solidários, nós temos que construir uma sociedade onde haja equidade. E tudo aquilo que essa obra traz, mais uma vez eu mostro para vocês, é quase que denúncias do quanto que nós estamos lidando com este planeta de forma egoísta e as consequências dessa forma para a nossa sociedade. Eu sei que às vezes pode parecer um pouco ácido o que eu estou falando, mas não é. Eu quero que você entenda a nossa proposta. Eu quero que você perceba que nós precisamos levar um pouco mais de reflexão para as pessoas. Nós temos que fugir da superfície, nós temos que ir para áreas mais profundas do pensamento. E ao mesmo tempo, eu peço a você, pare,
alguns momentos, alguns minutos, algumas horas do seu dia e faça algumas reflexões sobre a sua própria existência. Meus amigos, eu quero pedir, né, que vocês divulguem bastante esse nosso canal, esse nosso trabalho, que você compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, com o grupo de família, da empresa, os seus colegas, enfim. Porque qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é atingir o maior número de pessoas para que nós possamos, assim, formar um grupo sólido de pessoas que querem construir um mundo melhor, uma sociedade melhor. Então, para isso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe comentários, né, sobre as suas reflexões e, ao mesmo tempo, né, se você tiver alguma questão que você sente mais à vontade, no particular, o meu e-mail é contato@marcelolambert.com e o meu site é www.marcelolambert.com, ok? Então eu espero você aqui no canal, né? E vamos divulgar o Café com o Marcelo. Bem, esse foi o programa da semana e não esqueçam de assistir os anteriores, porque não que há uma sequência, mas sem dúvida nenhuma há uma lógica na pauta tratada aqui nos nossos programas. Para você eu desejo muita luz e até o próximo episódio.